de Paz. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, o podcast de paternidade supimpa mais ouvido por pessoas que nem pensam em ter filhos. Aquele podcast preferido pelos tios e pelas tias. Coisa linda. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e olha, eu tô muito animado com a conversa de hoje. Aqui é Victor Urives e a expectativa tá igual. Tudo supimpa. Aqui é Thiago Berto e vamos ver. Eu tô com high expectations. Mas antes, olha só, eu queria só dar um recadinho super rapidinho antes de a gente vir aqui pra pauta principal. Eu queria falar, olha, eu tô até emocionado que a gente conseguiu uma parceria pra apoiar esse episódio da Cambly Kids, minha gente! Que isso, que beleza! Obrigado, senhor e Cambly Kids. Tô tremendo. Olha só, cara, e assim, é uma parada muito maneira. É uma plataforma de inglês totalmente online para crianças a partir de 2 anos até 14 anos. Nossa, de 2 anos? 2 anos. Evinha pode fazer então? Evinha, poderia começar Fantástico. é muito maneiro, é muito simples de mexer. Tem uns módulos lá que você vai lá, se inscreve, cadastra seu filho, bota a idade dele. Isso pra mim é o diferencial do negócio. Tem aula com professores americanos, sabe qual é? Com sotaque americano de verdade. Quer dizer, até gaguejei, muita emoção. Não, porque isso é uma preocupação que eu tenho real. Então, De cara... falar direito. De falar direito e inglês direito, né? Porque são dois direitos. Exatamente. Aí, quer dizer que a Evinha teria Tem lá a aulas interface. com um professor que fala inglês Exatamente. americano com sotaque mesmo tudo. Por vídeo, Ou seja, uma pessoa que videoconferência. fala inglês como língua pátria, como língua mãe. Maneiro, cara. Isso é maneiro, né não? E assim, isso é uma plataforma nova que eles estão lançando da Cambly Kids, mas já tem a Cambly, por exemplo, que tipo, já oferece pros adultos. Então a família inteira agora pode study English e parar de falar errado que nem eu, olha só, que bonito. Tá muito maneiro, vale muito a pena. E a Cambly Kids, além de patrocinar esse episódio, eles fizeram um grande favor de dar 2 cupons pra gente usar aqui. Eu vou mostrar. Olha só, vocês podem usar inclusive, hein? E ó, o código que eles estão dando é Tricô de Paz, tudo em maiúsculo. Molezinha, sem acento, circunflexo, não. Tricô de Paz. Te dá 15% de desconto nos planos Cambly Kids, cara. Olha só. Sensacional. 15% não é miséria, não. Já tá delícia. Tá bom demais. Esse 15% pode ser revertido pro tricô. Ganha descontinho lá, manda pra gente, olha só. E também eles têm outro cupom de desconto que é o Para Paz. Para Paz, mas tudo junto, que dá um link de 10 minutos grátis para os nossos ouvintes, né? Então, tipo, com esse cupomzinho, você consegue ter 10 minutos grátis de uma aula de conversação. É um test com drive. algum... Pra você ter um teste, pra você ver pra você ver a como é que é. conversação ali Legal. e tal. Tipo, antes de ter que comprar qualquer coisa. Você vai lá, tem um teste, tem uma aula Não sei como é que é, não vou ver. Agora você pode saber. Então, Cambly Kids, muito obrigado por patrocinar esse episódio. Vocês são lindos! Muito obrigado. E se você tá ouvindo a gente aí, se interessou para fazer isso, testar com seus filhos, tem link no post já direto para você. Se você esqueceu o código, vai lá que tem link no post para você ir direto pegar os seus descontos. Bom, tem muitos ouvintes nossos que já vieram pedir pra gente falar sobre essa pauta, então a gente tava ali procurando alguém que encaixasse perfeitamente com o que a gente queria conversar aqui, que é o tema de religiosidade, como isso cruza com as paternidades possíveis, e a gente conseguiu trazer o nosso querido pastor Henrique Vieira. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente hoje, e você pode se apresentar aí brevemente, falar um pouquinho sobre o que você faz e tudo. Bem, obrigado pelo convite de vocês para participar dessa conversa. Eu sou Henrique Vieira, tenho 31 anos, sou pastor da Igreja Batista do Caminho, que é uma igreja que funciona em Niterói e no Rio de Janeiro. A gente não tem um templo, a gente funciona de forma itinerante. Eu sou formado em teologia, em história e ciências sociais. Eu também sou ator de teatro e cinema e um militante de direitos humanos desde a minha adolescência. Olha. E sou torcedor do Flamengo. Opa, já me animou mais. Mas é engraçado, né? Porque quando o Thiago me falou de você, automaticamente ele falou, não, conheci um pastor, né, que tem ideias legais, uma forma legal de pensar. Automaticamente você já pensa, não, tem mais de 40 e poucos anos. Eu também pensei uma coisa, cara. É automático. Aí você falou, 31. Eu falei, caralho, ele é mais novo que eu, mano. Caraca, eu não tinha percebido isso, é verdade. Ele é mais novo que eu, cara. E eu sou o mais novo daqui.
Pois é. Eu falei, caraca! 15 de abril de 1987, era uma quarta-feira, 10h45 da noite, quando eu nasci. Olha só. Olha isso, cara. Que legal. Isso é legal e surpreendente ao mesmo tempo, assim, você vê uma pessoa Tá né, que não é mais velha que você, tendo essa religiosidade, tendo essa cabeça, tendo estudado, tendo tudo. É muito fantástico. Tantas formações, cara. Pois é, né? Assim, eu já tô esculachado aqui. Já chegou na carteirada. Eu não tinha tempo de vida pra fazer tudo que ele fez. Então já percebeu aí que essa conversa vai ser ótima. A gente trouxe alguém que vocês vão amar. Eu tô muito animado. Vamos começar logo com essa conversa, porque eu tô muito animado. Bom, e tem outra coisa também, se você quiser conversar com a gente, saiba que a gente tá lá no tricodepaz@paizinho.com. A gente quer ouvir os seus comentários, as suas vivências também sobre esse episódio. Já começa a preparar, bota um rascunho aí de um e-mail enquanto você estiver ouvindo isso aqui, que a gente quer saber também, tá? E se quiser também pode seguir a gente lá nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, é tudo @tricodepaz, tá? E para aproveitar que o pessoal tá aí ainda aquecendo, você já pode até deixar seu arroba aí pro pessoal seguir você no Instagram e no Twitter, tá, o Henrique? É @pastor Henrique Vieira no Instagram. Beleza. Então tá lá, vai lá que tem... Já tô seguindo. Já ganhou um seguidor aí. Boa. Mas muito bem, então vamos tentar entender um pouco melhor aqui sobre a sua história. Acho que é sempre legal a gente conhecer um pouco mais da história dos nossos convidados. Certo. Bom, você tem 31 anos, você é o mais jovem da nossa mesa aqui e já fez um monte de coisa. E eu queria tentar entender como é que foi esse seu caminhar, essa sua jornada, a sua entrada, né, você se tornando pastor, como que isso veio com a sua paternidade, que você tem um filho bebê, né? Como é que isso aconteceu? Tenta contar um pouco mais dessa história sua daí de vida. Beleza. Eu, na minha adolescência, percebi uma vocação pastoral e, por vocação pastoral, entenda-se caminhar com pessoas, essa dimensão do cuidado, essa dimensão do aconselhamento, essa dimensão do serviço e essa dimensão da reflexão bíblica, da pregação da palavra. Ou seja, não é uma categoria de autoridade, não é uma categoria de privilégio, é uma categoria, sobretudo, de serviço. Às pessoas, de caminhar com gente, não é estar acima, não é estar à frente, é estar no meio, é estar junto. Então, percebendo essa vocação pastoral, fui fazer Seminário Teológico Batista do Rio de Janeiro, que até na época tinha uma perspectiva bem interessante. Eu tive uma formação filosófica, sociológica, teológica profunda. Era um seminário que abria a mente, assim, do ponto de vista teológico. Quando eu termino o seminário, eu fiz junto com Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense, fui conciliando esses dois cursos. Terminei Teologia primeiro, Ciências Sociais depois, e depois de alguns anos que eu fui fazer História. Mas eu participei da construção dessa igreja que eu falei no início, a Igreja Batista do Caminho, uma igreja fundada em 2009. Ela se autonomiza, se torna uma igreja independente em 2012, é uma caminhada comunitária ali, a gente faz uma leitura comunitária da Bíblia, a gente tem um setorial feminista de leitura e interpretação da Bíblia, a gente aborda a teologia negra, a gente aborda teologia e ecologia, enfim, tem toda uma construção comunitária e teológica, digamos assim, antifundamentalista, e que tenta resgatar o sentido mais potente, mais generoso, mais libertador da Bíblia, do Evangelho e do sentido da vida de Jesus Cristo de Nazaré. Então essa é a minha caminhada teológica pastoral. Daí eu também sou do teatro. Em 2016 eu fiz um curso de palhaçaria. Olha só. Na Cal, um curso livre. Eu sou, dentro da minha atividade como ator, eu vou me especializando na arte do clown. Ali eu conheci a Caroline, que depois de um tempo a gente se reencontrou e a gente se casou. E já com um ano de relacionamento, assim, a gente com muita tranquilidade e convicção do nosso amor, do nosso reencontro, a gente decidiu abrir espaço para a maternidade e para a paternidade. Então, em janeiro de 2018, 21 de janeiro de 2018, nasceu a Maria, nossa filhinha, que agora tem 1 ano e 2 meses.
Então foi no ambiente do teatro, porque minha esposa, ela é dentista, mas é atriz. Olha, muito também. mais apaixonada pelo teatro do que pela odontologia. E foi nesse ambiente assim, de palhaçaria que a gente se encontra, depois a gente se reencontra, dá vazão e liberdade a esse amor, e como fruto desse reencontro e desse amor vem a nossa filha. Então é um pouco assim um resumo dessa minha caminhada pastoral, artística, que envolve a minha companheira, e daí vem a nossa filhinha. Cara, que legal isso. Eu fico pensando assim, como você começou a falar, né, acho que um pouco dos trabalhos que você conduz hoje na sua igreja, é certo? Porque assim, eu sou muito leigo, então é certo eu falar sua igreja ou não, da igreja? Igreja, assim, por uma questão de linguagem, eu mesmo não falo, se falei minha igreja, eu não falei da maneira que eu gosto mais. Eu prefiro falar a igreja da qual eu faço parte. Beleza. A nossa igreja, porque a gente vive uma época de muito personalismo pastoral conservador no Brasil. Verdadeiros pastores que são donos de igreja, literalmente. Então, até para me desvencilhar o máximo possível dessa imagem, dessa narrativa, eu procuro deixar evidente que a igreja que eu faço parte é coletiva, que a construção teológica é comunitária e que o pastor não é uma figura de autoridade, é uma figura de serviço e que se submete à democracia interna da própria igreja. Pô, olha que legal. Isso já é um gancho pra gente começar a falar sobre preconceitos logo de cara, né? Porque a gente que, assim, eu sou ateu, não sei, vocês são também? Eu não sei direito. Cara, eu não posso dizer não que define. eu sou nada, porque, assim, se você me perguntar, você acredita em Deus ou em uma entidade, seja ela de qualquer credo ou crença, eu vou te dizer que não. Entendeu? Mas eu já passei por tantas outras religiões é verdade. que eu tenho um pouquinho de cada uma ainda dentro de mim. Entendeu? No fundo eu tenho um pouquinho de cada uma. Tipo, eu já passei pela Umbanda, eu já passei pelo budismo, eu já passei pela igreja evangélica, né? Já passei por tanta coisa, pela igreja católica, assim, não por mim, mas pelo convívio. Eu ia à missa todo domingo antes de ir à praia. Não. Isso é um ponto que eu queria falar depois lá, também. Eu via, eu entendia da coisa. Ficava até chateado porque eu era criança e não ganhava hóstia porque eu não tinha feito comunhão. Mas eu absorvi de todas essas um pouquinho. Não, isso é legal você falar, porque já era uma coisa que eu quero falar também, como a religião foi apresentada pra gente quando a gente era criança, né? A gente ali que é da década de 80, inclusive o Henrique também é, só que mais novo que a gente, mas ele também é da década de 80. finalzinho de 80. Então, porque assim, é claro, hoje eu me encontro assim, mas também já passei pelo cristianismo, né? Pelo catolicismo e pela Umbanda, através da figura da minha mãe que conduzia isso. O Vitor... Eu já, quando criança, era católico, ia muito à missa e tudo mais, fazia comunhão e tudo mais. Fui crismado, inclusive. Já fui espírita, também frequentei centro de Umbanda, e hoje eu não acredito em nada. Tá. Então, aí você vê uma mesa dessa que passou por muitas coisas e a gente está aqui trazendo um pastor para conversar com a gente. Eu acho que a primeira coisa que a gente devia conversar é sobre preconceitos, porque existem de todos os lados. E normalmente quando a gente vê alguém da igreja, a gente já fica, caramba, você já associa justamente com aquela figura fundamentalista, extremamente conservadora, que vai propagar valores que são machistas, misóginos e assim, quando eu tive a oportunidade de conhecer melhor o discurso do Henrique, foi justamente inclusive que já é minha indicação, né, que foi no Mamilos 185, que é a nova família tradicional brasileira, que ele fez parte lá para falar sobre isso. E aí ele começa a falar, você chega, opa, peraí, não é bem assim, tá vendo? Existem outras pessoas... Existem outros bons exemplos de pessoas religiosas no mundo. Então, eu queria muito ouvir de você como é que é essa experiência de construir uma jornada diferente, porque a gente sabe que, infelizmente, até olhando atualmente o nosso país, a gente vive nessa onda em que existe uma grande onda de conservadorismo reinando por aí. E como é que é para você nadar contra a maré num ambiente que tem muito preconceito e que você tá aí provavelmente tentando batalhar e lutar contra isso no seu dia a dia? Vamos lá. Existe de fato um fundamentalismo
cristão, evangélico em ascensão hoje no Brasil. Ele se materializa muitas vezes em um projeto de poder político, por exemplo, a bancada evangélica em Brasília. Esse fundamentalismo é anti-laico, é antidemocrático, não dialoga com a diversidade, vem com forte conteúdo de tutela sobre o comportamento das pessoas e tentando pautar o Estado, políticas públicas e legislações a partir de uma determinada visão religiosa. Então, eu, em primeiro lugar, reconheço que existe uma ascensão fundamentalista cristã, especialmente evangélica no Brasil, e que esse avanço impõe mais um risco à democracia, aos direitos humanos, especialmente às mulheres, aos negros, às LGBTs e às pessoas das religiões de matriz africana. Então isso precisa ser dito. Também precisa ser dito que o conservadorismo no Brasil, ele não nasce com a igreja evangélica, nem depende da igreja evangélica. Nós somos um país historicamente patriarcal, racista, com uma elite de mentalidade escravocrata, ou seja, o conservadorismo no Brasil, ele é histórico, ele é estrutural, ele é dominante, ele passa pela dimensão religiosa cristã, mas não se restringe a ela. Me fiz entender? Nossa, fantástico. A gente tá calado porque a gente tá maravilhado com o que você tá falando. Se eu pudesse tentar resumir o que eu entendi do que você falou, é que o conservadorismo usa mais a igreja do que a igreja gera isso. A igreja usa o conservadorismo para, entendeu? O conservadorismo usa, né, da força da igreja para ter voz para pessoas que estão ali por outro motivo. E acaba, sei lá, talvez não seja a palavra correta, mas contaminando, né? Um lugar que não deveria, né? Na verdade, o que eu estou chamando a atenção tem a ver com o que vocês estão falando. Evidente que até do ponto de vista historiográfico, existe uma relação entre igrejas e conservadorismo no Brasil. Mas eu acho que é um apequenamento do nosso olhar achar que o conservadorismo no Brasil depende da religião, ou depende do cristianismo, ou depende da igreja evangélica. O nosso país é um país estruturalmente conservador, pautado numa lógica profunda de violência contra mulheres, negros, quilombolas, indígenas, de massacre a conta-gotas cotidianamente sobre a classe trabalhadora, sobre os pobres. Foram quase 400 anos de colonização. Foi uma abolição muito estranha, negociada e incompleta. Uma república que nunca foi republicana. Ditadura civil-militar de 64 a 85. Ou seja, o conservadorismo e as suas violências múltiplas atravessam o discurso religioso, sim, mas não se restringe a ele, não depende dele para existir. O campo evangélico também, ele é muito complexo, ele é muito difuso, ele é muito diverso. Existe, e eu estou reconhecendo isso, um fundamentalismo evangélico terrível, tenebroso e com muito poder. Mas a igreja evangélica, ela é muito múltipla. Então, existem iniciativas evangélicas muito progressistas. Eu vou dar aqui exemplos. Existe a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, existe a Frente de Evangélicas pela Legalização do Aborto, existe o Movimento Negro Evangélico, existe o Movimento Evangélico Progressista, existe a Aliança Bíblica Universitária, que faz um trabalho de perspectiva mais progressista também. Então, isso não é exatamente uma novidade. Se Silas Malafaia é pastor, Martin Luther King também era. Boa, cara! Todo mundo se esquece disso. É verdade. Eu nunca pensei nisso. Pois é. A luta contra a escravidão e a segregação racial nos Estados Unidos, ela, por exemplo, é uma luta profundamente marcada pelo cristianismo. Dali vem o Negro Spiritual, o canto gospel, que é toda uma memória do povo negro reivindicando um Jesus negro e um Deus dos oprimidos a partir da Bíblia para lutar contra a escravidão
e para não permitir que a definição da sua dignidade dependesse da branquitude. Mas eles utilizavam a Bíblia para dizer: nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, dotados de plena liberdade, portanto, não aceitamos a definição que a branquitude dá sobre quem nós somos. Então, isso é cristianismo popular nos Estados Unidos da América. Então, eu não sou exatamente um pastor exótico ou tão diferente. Eu estou dentro de uma tradição cristã que vai a Francisco de Assis, que no século XII desafiava o Vaticano, que passa por Teresa d'Ávila, que passa por Irmã Dorothy, por Dom Helder Câmara, por Martin Luther King. Ou seja, existe um cristianismo de intuições progressistas que não nasceu comigo. Eu sou apenas uma figura de uma determinada tradição cristã que é popular, que é comprometida com a vida, com a dignidade humana, com o diálogo interreligioso. Agora, o que é fato? É fato que existe um cristianismo conservador, patriarcal, autoritário, violento e que tenta, inclusive, invisibilizar a nossa existência, entendeu? Então é tudo muito complexo, não sei se eu me fiz entender. Não fez, a gente tá em silêncio aqui porque a gente tá aprendendo muito. Porque assim, o que eu queria dizer, até comentar, como você falou, não, eu não sou a grande figura que traz isso comigo, e a gente concorda muito, assim, mas é necessário também a gente pontuar que, principalmente em tempos de internet, tempos de algoritmos de Facebook e de Instagram, que acabam dando mais visibilidade, inclusive, para discursos que são mais raivosos, infelizmente a gente está no momento que você, né, sendo um pastor e que tem uma visão progressista da vida, né, do mundo, você ainda é minoria dentro das pessoas que falam sobre isso, porque as pessoas que falam coisas raivosas e coisas fundamentalistas, eles acabam tendo muito mais espaço dentro dessas mídias e recebem muito mais porque também ouvidos, existe toda uma questão que o cara, né, que é pastor fundamentalista, que tá ligado, por acaso é pastor, né, na verdade, né, e tá ligado a esse tipo de forma de se expressar religiosamente, ele quer ser a âncora, ele quer aparecer, entendeu? É a forma dele de gerar mais poder para ele, ou seja, ele faz os programas de TV dele, ele cria os programas de rádio, ele se elege, né, com a força do clero que o envolve, entendeu? Então ele quer aparecer. O Henrique faz um trabalho para as pessoas que estão, pelo que eu tô entendendo, ele faz o trabalho para as pessoas da comunidade dele que estão ali perto dele, que ele pode ajudar. Entendeu? Talvez não seja a intenção do Henrique tornar essa figura morra daquilo, porque não é ambição, né? Não, nem do Henrique, nem dos pastores que estão alinhados com o que o Henrique faz. Entendeu? Completamente diferente dos outros. A gente busca construir coletivamente um campo evangélico, cristão, progressista, mas que não é centrado numa figura. Saiu, acho que ontem, uma reportagem muito interessante, fica como indicação antecipada aqui, na Carta Capital, que fala sobre teólogas, pastoras, feministas e progressistas no Brasil, como a teologia cristã feminista é pulsante, vem nos ensinando a reinterpretar a Bíblia, a combater esse machismo estrutural que nos atravessa. Então, chamando a atenção de como existe um campo e uma pluralidade nessas iniciativas cristãs, católicas e evangélicas de perspectiva progressista. Inclusive, ressaltando aqui a teologia feminista como uma das coisas mais belas em termos de produção teológica, de trabalho de base, de correção das nossas estruturas eclesiásticas que eu tenho visto ultimamente. Então tem uma variedade aí. E tem um outro detalhe, assim, que eu vou falar muito, muito brevemente. Para além desses movimentos evangélicos progressistas, ou seja, que tem um caráter de organização, uma formulação teológica progressista, arejada e por aí vai, tem um dado ainda mais complexo. Se você pega essas igrejas pentecostais, neopentecostais, que crescem a cada dia, e se a tendência dos últimos 2 censos do IBGE se mantiver,
o Brasil vai ser um país de maioria evangélica em 2040, e as igrejas que mais crescem não são as chamadas grandes igrejas ou as igrejas pertencentes às grandes denominações. Não. É tipo assim, aquela igreja que surgiu de um grupo de pessoas que alugou uma garagem e botou ali o nome Igreja Jesus Ama Você, entendeu? É esse tipo de fenômeno que tem aquelas cadeirinhas de plástico, né, que você vê ali. Pois é, mas aí qual é a complexidade que eu quero dizer? Eu trabalhei 1 ano na Comissão de Direitos Humanos da Alerj junto ao Marcelo Freixo. Portanto, a gente via semanalmente pessoas vítimas de violência, especialmente mães que perderam seus filhos por conta da violência, muitas vezes violência do próprio Estado. O que eu mais vi é que estas mães, tantas vezes esquecidas pelo Estado, que tem que abaixar a cabeça para o patrão, para a patroa, que muitas vezes a sociedade comemora a morte dos seus filhos, essas mães, você acha que elas encontraram consolo, empoderamento e força onde? Sim. Olha. Igreja, irmão. É verdade. Então, tem uma coisa muito louca acontecendo aí, que muitas vezes estas igrejas são o único lugar em que pessoas esquecidas pela sociedade encontram um espaço de sociabilidade afetiva, de atenção para os seus dilemas, em que elas ganham nome e até mesmo autoridade. Porque essa mulher pode entrar ali e virar uma pastora. Então ela fala, todo mundo ouve. Olha o milagre que acontece ali dentro. É verdade. Então, eu não estou aqui fazendo, em hipótese alguma, uma defesa corporativista. Deus não é cristão, então eu não preciso defender o cristianismo. Eu só quero chamar a atenção que, embora exista um fundamentalismo evangélico perigosíssimo crescendo no Brasil, se a gente generalizar e achar que é tudo a mesma coisa, a gente não vai conseguir entender esse fenômeno e a gente vai fechar canal de diálogo com essa base evangélica que é pobre, que é trabalhadora, que luta para sobreviver. Então acho que a gente precisa entender a complexidade desse campo para vencer o preconceito, denunciar os coronéis empresários da fé, mas abrir diálogo sincero e afetivo com esse povo que tá aí dentro das igrejas. Cara, maravilhoso. Eu tô estupefacto, tudo cara. Que eu gostaria que acontecesse. Mas assim, por mais que isso ainda soe tão distante, né, um sonho tão distante, eu fico muito feliz de ter gente como você, porque eu sei que você não é único, que esteja pensando nisso e esteja trabalhando nesse sentido, porque... E assim, é importante também que nós aqui, que não compartilhamos da mesma fé, que nós também estejamos abertos para esse diálogo, né? Que todo mundo, o ideal seria isso, né? Todo mundo baixasse as armas, baixasse as suas guardas, né? E se abrisse para um diálogo empático, né? Que é o que a gente está tentando fazer aqui. Estamos tentando ouvir e descobrir um pouco mais sobre a vivência do outro. Acho que isso eu acho que é a única saída para a nossa sociedade. A gente não pode cair no erro que a gente mais reclama, que é ser colocado numa caixa e colocar as pessoas numa caixa. Exato, Sem a conversa! Agora, eu queria trazer um pouco o tema da nossa própria infância. Certo. E como que a religiosidade era apresentada pra gente naquela época. E tentar trazer um paralelo do que você vê hoje em dia. Eu acho que pode ser um exercício interessante. Bem, a gente tá lá na década de 80 e basicamente a maioria de nós ali eram... né, ia para a igreja católica e tudo mais, então tinha aquela coisa de ir para a igreja, ir para a missa, sei lá, domingo, sábado, depende da frequência que aquela família iria. A minha lembrança era de ser sempre uma coisa assim, muito chata, obrigatória, e que você não podia nem sequer demonstrar que você não gostava, porque era incutido em você um sentimento de culpa muito grande, e uma vez que você estava lá dentro... Eu não sei se isso só aconteceu comigo, queria ver com vocês também, mas comigo, uma vez que você estava lá dentro de uma igreja, era um sentimento muito de medo, sabe? Tipo, eu não posso fazer nada de errado, eu tenho que ficar muito quieto. Medo, que assim, poxa, caramba, eu não posso ofender ninguém, eu não posso ofender o padre, é tudo sempre muito baseado no medo. E eu sei que... Você nunca pode ofender ninguém, né? Tá bom, vamos partir desse princípio. Mas porque assim, como criança você imaginava que falar alto você estava ofendendo o padre, então, assim, ou ofendendo as pessoas. Pra mim, sempre foi uma coisa muito carregada no medo, sabe? E eu queria ver de vocês se também a impressão era essa que vocês tinham. Porque era isso. E isso, ao invés de... Hoje, eu adulto e pai, né? Eu vejo como que isso, na verdade, é um tiro no pé. Porque você tá afastando aquela criança de algo que você gostaria de incentivá-la a participar.
Eu acho um link até simples. Na minha cabeça era simples. Igreja era um saco. Uhum. Qualquer uma delas, tá? Eu tentei não ser tão explícito. De todas as que eu fui quando criança, qualquer igreja ou celebração, né, num geral, eram chatas. Simplesmente porque eu não tava fazendo o que eu queria. Que era brincar, meu irmão. Uhum. Que era brincar, era correr, era jogar bola, sabe o que é? Tipo, eu não queria ouvir louvores, eu não queria tá falando de um ser ou de qualquer coisa que eu nem entendia direito porque ninguém me explicava. Então, entendeu? tinha isso, ninguém falava me explicava direito, né? o que era Deus. Só falava, não, Deus. Deus é a força maior que move tudo. E era isso, era a explicação que eu tinha quando eu era criança, entendeu? Então, pra mim, todas elas eram bem chatas. Uhum. E aí tinha a outra questão que era mais chata ainda, que era a obrigação. Isso. A obrigação de ir na igreja todo domingo, a obrigação de rezar não sei o que, sem explicação. A parada era a obrigação sem explicação. De ter que decorar. Que crianças não têm que entender o que estão fazendo, elas têm que fazer porque eu tô mandando. E ter que decorar aquelas orações que eram palavras que não faziam nem muito sentido. Nenhum sentido. E pra você, Vitor? Então, eu não tinha nem raiva e nem ficava chateado. Eu gostava de ir. Uhum. Eu gostava de ir porque eu achava que aquilo... Eu acreditava, né? Que aquilo me faria ser melhor. Caraca, desde criança? Me faria ser melhor. Mas tinha um porém que eu não gostava, que isso me perturbou, inclusive, não é a pauta, eu sei disso, mas é o que me incomoda nas religiões em geral. A lógica delas não acolhe todas as pessoas. Como assim? Eu ia lá porque eu entendia que ir lá, entender os preceitos, entender as morais, eu entendia que a Bíblia me trazia informações de como ser uma pessoa melhor, eu conseguia captar isso. Só que ao mesmo tempo que tinha isso de bom, vinha o padre e falava que se eu não for à missa no domingo, eu vou pro inferno. Entendeu? Tá. Que se as pessoas que não vão aqui, elas são erradas. Que não sei, milhões de outros motivos, acabam essas pessoas sendo prejudicadas. E não fazia lógica na minha cabeça, por exemplo, se eu fugir muito do assunto, vocês me corrigem. Não tá fugindo, cara. Você tá falando sobre religiosidade. Por exemplo, a igreja não aceita homossexual. Qual a lógica de que se existe um Deus maior que controla tudo, benevolente, não aceitaria uma pessoa que é completamente boa? Imagina uma pessoa homossexual, seja homem, seja mulher, completamente boa, ética, faz bem para as pessoas, ela é gay, não vai pro céu. Entendeu? Aí isso desde pequeno eu ficava em conflito. Tipo, caraca, eu gosto do ensinamento, mas eu não gosto como as pessoas aplicam também. Uhum. Aí eu fui meio que pulando de religiões. A grosso modo, eu fui nessas três. Fui na banda, fui no espiritismo e fui colhendo o de bom delas. Inclusive o espiritismo, particularmente, eu adoro todo o conceito dele. Só que na prática acaba que tem várias falhas, né, na minha visão, só pra deixar claro. E com isso eu fui me desligando. E eu fui me ateizando com o tempo. Entendi. Tipo, eu não quero aceitar, não gosto disso, não é legal, vai contra os meus princípios. Eu acho que todo mundo... se existe alguma coisa, todo mundo tem que ser igual perante isso, e se não existe igualdade, então foda-se, não acredito. Entendi. Aí isso foi me fazendo... eu nos afastarmos, né? Inclusive, eu fiz um processo realmente de ateização mesmo. Entendi. De desafiar, de provar que não, isso foi graças a mim, não foi graças a Deus, entendeu? É um processo de acho que de muita mágoa também, né? Que talvez tenha passado e causou essa... Nunca abri a pensar nisso não, mas é que você tá falando agora, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que sim, porque do jeito que você fala, dá pra perceber em você uma mágoa grande, assim, de tudo isso que você via, da injustiça, que você considera que é importante, que as pessoas fossem tratadas de forma justa, né? E dá pra perceber em você, do seu semblante aqui, como que você alterei meu semblante? Fica magoado com isso. Entendi. Aí, por exemplo, tem questões de... Vamos falar do país laico. Aí eu tento gerar nas pessoas um pouco... Vou citar agora um exemplo só. Não é essa questão, mas é só um exemplo de como eu faço as pessoas pensarem nessas questões de como a gente acaba botando a religião, a nossa religião, à frente. A gente não tem preconceito, mas na hora que vai no extremo, a gente percebe que não é muito bem assim. Por exemplo, e tem essa discriminação. Eu queria te dar um exemplo do país laico. Você citaria... É extremista, tá? Que eu vou falar agora. Sim. Você citaria...
para as pessoas que eu converso. Eu já sei onde você tá querendo chegar, pode você falar sem medo. Um partido, por exemplo, um partido satanista? Você concorda da existência dele? 99,999% das pessoas já acharam isso ofensivo e que jamais poderia acontecer isso porque satanismo é coisa errada. Aí eu falo, meu irmão, na sua religião é errado. Na religião satânica, que a gente já falou de uma forma tão pejorativa hoje, a gente demonizou esse nome, acaba que a gente acaba nem querendo saber o que essa religião prega. A gente já mitificou, achando que é tudo sacrifício, culto, sacrifício e crianças de bebês sendo abertas. E que você acaba, ou seja, você gera um preconceito sem entender. Tipo, entende? Você pode até ter razão, mas tipo, você não sabe. Entendeu? Então, a partir desse momento em diante, você já não é laica. Me lembra um pouco aquele vídeo da Porta dos Fundos Antigos de Deus, que foi pro céu, aí era um deus de alguma cultura aí. Deus da Polinésia. Da Polinésia, que era o deus verdadeiro. Aí o cara, poxa, caramba, cara, então eu tava rezando pro deus errado o tempo todo. Acho que é bem isso, né? Mas, Henrique, agora que a gente soltou essa bomba aí, como é que foi a sua infância, a sua entrada na religião? Você deixa eu falar muito, não posso falar nisso não. Como é que você pode ajudar a gente aqui nesse conflito? Pois é, debate bem interessante. Olha, a minha infância, eu fui, desde o início, apresentado a uma perspectiva, digamos assim, mais generosa de Deus, muito mediada pelo amor. É verdade que, conforme eu fui crescendo, as amarras do fundamentalismo foram introjetando medo e culpa na minha mente, e só na minha adolescência que eu fui me desvencilhando dessas amarras fundamentalistas e redescobrindo a possibilidade de um relacionamento com Deus baseado na liberdade, no amor e no empoderamento da minha própria vida, tomando protagonismo sobre a minha própria existência. Mas eu lembro de uma música muito estranha e curiosa que reflete essa dimensão do medo, e era uma música para crianças, que dizia: cuidado mãozinha com o que toca, cuidado olhinho com o que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Então, aos poucos, eu fui incorporando também essa ideia de um Deus vigilante. Né? Colocou Deus ali no bicho papão, né? Se liga aí, que senão daqui a pouco vai vir Deus aqui e vai te castigar. De um Deus vigilante, de um Deus punitivo, de um Deus que dá prêmio para quem age bem e dá castigo para quem age mal, entende? Deus é no Antigo Testamento. O debate é mais profundo. Deus da maneira como a gente lê o Antigo Testamento. Boa. Porque aí o debate entendi, concordo 100%. Mesmo, talvez vocês tenham que fazer outros programas aí sobre esse tema. Mas é porque tudo depende da nossa abordagem, da nossa metodologia, do nosso olhar. Então, o Antigo Testamento, entrando rapidamente nisso, ele vai ter alguns dispositivos de texto que você vai dizer assim, que bizarro, que absurdo, que autoritário, que violento. Eu vou dizer a mesma coisa, eu vou dizer exatamente isso. Mas se você faz uma análise histórica, se você contextualiza o texto, se você historiciza o texto, o chamado Antigo Testamento para os cristãos é, sobretudo, um texto ou uma sequência de textos de tradição popular de um povo oprimido e peregrino e com vários dispositivos de sede de justiça, não de vingança, de acolhimento dos pobres, de redistribuição da terra. Então, olha só como é tudo mais complexo, entende? Fica numa questão mesmo de como a gente está usando esses textos, né? Hoje. É porque, na verdade... Totalmente descontextualizado, utilizando-se para seu próprio... Talvez pelo próprio benefício de alguns, né? Para confirmar o seu próprio discurso, né? Sim, eu acho que, pelo menos no campo do cristianismo, muita coisa se decide nesse momento da leitura e da interpretação da Bíblia. Mas o que eu ia dizer, ainda sobre esse universo da infância, é que essa visão de um Deus punitivo
de um Deus vigilante, de um Deus meritocrático, de um Deus controlador, de um Deus abençoando e amaldiçoando? Bem, eu vou ser ácido e provocativo agora na escolha das palavras. Essa visão é idolátrica, ou mais, essa visão é diabólica. Olha! É porque diabo... dá até para aprofundar do ponto de vista da concepção filosófica disso. Não é um ser, né? É aquilo que é adversário, aquilo que divide, aquilo que diminui o potencial e a plenitude da vida. Existem alguns diabos dentro de mim, por exemplo, no sentido, né, das coisas que existem em mim e que amarram a minha possibilidade de ser mais livre, mais potente, mais pleno e mais feliz. Às vezes é muito mais fácil projetar o diabo como uma figura do mal que me ataca do que perceber o caráter diabólico de uma sociedade injusta, de concentração de riqueza, de exploração sobre o pobre, de violência contra a mulher, de desprezo contra LGBTs. Tudo isso que eu falei até agora é diabólico, porque divide, porque despreza, porque é pequena, porque violenta, porque maltrata. E essa visão de um Deus lá do céu, controlador de tudo, que não se importa com a fome, não se importa com a miséria, não se importa com a pobreza, mas está super preocupado com o sexo que as pessoas fazem dentro do quarto, é evidente que essa é uma visão idolátrica que apequena o sagrado, que apequena a grandeza e a fragilidade do próprio Deus. Então é muito triste quando é apresentado para o universo infantil esse ser todo-poderoso que mais inibe do que acolhe. Então, o que me apaixonou justamente no Evangelho é que Jesus literalmente explode esse tipo de religiosidade da performance, da vigilância, do controle, do mérito e da culpa. Eu vou dar apenas um exemplo de como a categoria medo é substituída pela categoria amor/liberdades. Posso desenvolver isso? À vontade. Por favor. É extremamente rápido, mas porque esse é um debate muito importante que tem a ver com religiosidade, tem a ver com infância, tem a ver com paternidade, tem a ver com um monte de coisa. Porque Jesus tem um texto do Evangelho de João que ele fala assim para os seus discípulos: quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas que gostam de orar nos primeiros bancos da sinagoga ou do templo, porque tudo que eles querem é o aplauso. Porque, enfim, resumindo, essa é a religiosidade da performance, do produtivismo moral. É a performance que você mais olha para o lado do que para dentro, que você fica com uma régua comportamental permanente medindo quem está perto e quem está longe de Deus. Jesus então diz: olha, não façam como estes homens fazem. Entrem no seu quarto, fechem a sua porta e falem com Deus em secreto ou em segredo, depende da tradução, e em segredo Deus vai te recompensar. Com esse texto, com esse dito, segundo a memória comunitária do Evangelho, Jesus está desautorizando o templo, desautorizando o sacerdote, desautorizando uma ambiência pautada no controle. Mas não só. Essa tradução é um tanto quanto equivocada. Quando a gente vai para o grego do Novo Testamento, a palavra que aparece ali é tameion. Tameion não é exatamente quarto, como é para nós. Tameion era o lugar da casa em que as pessoas guardavam ou as bagunças ou os tesouros. Sabe, quando chega uma visita inesperada, a casa está um tanto quanto desarrumada, você junta tudo num lugar? A cadeira ou a mesinha do quarto. Esse é o tameion. Isso é muito profundo, isso é muito revolucionário, porque Jesus está dizendo o seguinte: é no lugar da sua bagunça, portanto da sua liberdade, portanto da sua verdade própria, portanto dos seus tesouros, porque o lugar da nossa bagunça é o mesmo lugar que a gente encontra a nossa potência. Isso é muito louco. Mas é como se Jesus estivesse dizendo: é nesse lugar livre do controle,
livre das expectativas prévias, livre das máscaras sociais. É esse lugar das verdades inconfessadas, das paixões mais instintivas, da visceralidade mais profunda. É esse lugar em que a moral é suspensa, que a ética é suspensa, que a existência aflora do jeito que é. Sabe esse lugar de nudez profunda, esse lugar antimoral? Uhum. É esse lugar aí que Deus deseja a sua vida, que Deus quer a sua vida e que Deus se revela a você. Então imagina se a gente ensinasse para as crianças que Deus não é exatamente um ser que controla tudo e que vigia aquilo que elas fazem com a mãozinha e com o olhinho, mas que é, sobretudo, um amor que dá a elas um ambiente de liberdade para que elas se descubram e cresçam com mais aventura, com mais brincadeira, com mais possibilidade. E para concluir, um outro texto é quando Jesus diz para os discípulos, adultos chatos, o seguinte: deixa vir a mim as crianças, porque a elas pertence o reino dos céus. E disse mais: se vocês não forem como uma destas crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, quando um de vocês falou aí, eu adorava brincar, eu adorava correr, eu acho que, às vezes eu me pergunto o quanto eu tenho que ensinar sobre a minha fé para Maria, minha filha, ou o quanto Maria vai me ensinar sobre a minha fé para mim. Boa. Porque na liberdade dela, na espontaneidade dela, nas aventuras dela, na curiosidade dela, ela chora, ri, chora, na liberdade que ela tem de transitar entre os estados de espírito que a vida proporciona. Eu fico olhando para mim, sabe, que tenho medo do choro, que quero ficar, que me controlo muito, que às vezes não sei lidar bem com uma derrota. Então, será que a infância da minha filha não me melhora como pai? E no caso da minha experiência de fé, será que a liberdade que minha filha tem de ser quem ela é não me ajuda a entrar no meu tamenon, no quarto da minha existência, para experimentar Deus de forma mais livre? Portanto, tudo aquilo que é visão de amedrontamento e de inibição é muito mais diabólico do que simbólico, divide muito mais do que agrega, tem pouco a ver com o mistério da transcendência e com a possível revelação de quem Deus seja. Cara, fantástico. Eu não sei nem o que falar. Porque assim... Eu fatalmente teria outra religiosidade se tivesse conhecido Henrique quando criança. Caraca, com pastor certeza. Henrique quando criança. Possivelmente. Porque, não é, cara? Não é a maneira como você é apresentado, cara. Eu tenho certeza que isso também influencia. E só pra deixar claro aqui, só um ponto, já que eu também sou extremista aqui, o que acontece? Em nenhum segundo eu sou contra a espiritualidade, que inclusive vou até usar esse termo em vez de religiosidade. É difícil falar. Um exemplo disso, eu vejo quão é importante para certas pessoas ter uma religião, ter uma espiritualidade, ter uma fé, uma crença, que, por exemplo, eu vejo em casa. Minha mãe mora aqui no Rio e a família toda dela é lá de Mato Grosso do Sul. Enfim, a idade chega, doenças chegam, né? E muitas vezes tem algum parente nosso, né, no caso, lá em Mato Grosso do Sul doente, e minha mãe vai rezar, vai nos centros espíritas dela, vai fazer tudo, e eu vejo que é a forma dela de dar a força, de sentir que está fazendo algo para o bem dela, para a recuperação dessa outra pessoa, desse outro ente querido. Já que ela não pode estar lá, né? Que sem espiritualidade ela não teria. Sim. E tipo, enfim, a nossa família é uma família fodida, né? Enfim, ou seja, é a única saída dela de ajuda. E eu vejo que o quão isso é importante é importante para ela. Então não sou nenhum segundo contra isso. Eu sou contra certas características específicas que afetam apenas a minha pessoa e não prego a não religiosidade e nem nada relativo. Sim, e assim, uma das coisas que mais me tocou assim, até agora nessa conversa que a gente está tendo com você, Henrique, é como que a visão que você tem, as leituras que você faz sobre a Bíblia, sobre, né, o cristianismo, como que essa visão ela realmente conversa muito com o que a gente busca enquanto paternidade, enquanto uma relação que a gente quer construir com os nossos filhos. Sabe, quando você fala assim, olha, a gente está se livrando de uma relação autoritária, a gente quer construir algo ao lado, a gente não quer trabalhar num sistema de punir quem faz o errado e recompensar quem faz o certo. E é exatamente isso que a gente trabalha aqui no dia a dia com os nossos filhos. Isso é a minha vida com os meus filhos. E eu fico muito feliz de ver que existem realmente pessoas que estão
trabalhando nesse sentido, porque assim, eu como um cara que produz conteúdo sobre essa forma de criar filhos, que é mais empática, mais respeitosa, que envolve o diálogo, que não tem essa relação hierárquica, volta e meia eu recebo muitas críticas de pessoas que fazem uma leitura diferente da Bíblia e da religião, que vai usar sempre aquela passagem famosa, né, a famigerada passagem lá da vara, e vai falar da disciplina do filho. Então, assim, usando inclusive os textos da Bíblia para para legitimar um comportamento, uma disciplina mais autoritária e punitiva dos próprios filhos. Então, queria também ouvir de você como é que isso passa por você, como é que você vê essas coisas todas? Não, com certeza. Esse é o meu desafio também como pai, é uma experiência de 1 ano e 2 meses, que está me fazendo nascer também, é um nascimento para a minha própria vida, essa condição de pai. E muitas vezes a maneira como as pessoas pensam a sua religiosidade determina a maneira como estas pessoas vivem a maternidade, a paternidade, né? A projeção de um Deus general cria pais generais, imagino eu, entendeu? Faz sentido. O Deus é teoricamente o pai mor, né? Então, se você tem como exemplo de pai mor, né, de todo o universo, uma pessoa punitiva, uma pessoa que castiga, é o exemplo que você tem a seguir, cara. É verdade. Ele é o ser primário do universo. Não, e sem falar no caráter patriarcal dessa visão e com a sua consequência machista em termos de comportamento, porque a figura de autoridade é sempre masculina. Então, um exemplo, lá na igreja as mulheres estão auto-organizadas, estudando a teologia feminista e recuperando a Bíblia a partir de um olhar das mulheres em luta. Então, e é muito louco perceber como a própria expressão Deus Pai, exclusiva, né, você enclausurar Deus na figura Pai, tem toda uma consequência ao longo da história de reforçar que toda a autoridade, que, portanto, o senhor da casa é o homem, e que não pode haver um protagonismo compartilhado, uma coparticipação, e evidentemente isso influencia na hora de cuidar de uma criança. Então é uma cadeia de consequências aí. A religiosidade não é uma gaveta separada. O ser humano não é um armário. Aqui eu vou abrir a gaveta hobby, aqui eu vou abrir a gaveta trabalho, aqui eu vou abrir a gaveta religiosidade. Nós somos tudo isso ao mesmo tempo. É verdade. Então a religiosidade, a maneira como a pessoa experimenta a sua religiosidade necessariamente vai influenciar o seu comportamento, a sua família, a sua paternidade. Então, essa também é a minha luta, né? Me desvencilhar permanentemente dessas categorias de controle e de autoridade suprema para poder ser um bom conselheiro para minha filha. Eu sou mais velho que ela, então eu conheço mais coisas da vida que ela, e eu vou usar esse conhecimento que eu tenho em amor para ajudá-la. Então, por exemplo, um conflito que eu tenho aqui em casa, tem uma escada. E a Maria, 1 ano e 2 meses, ela quer sempre subir a escada. E é absolutamente perigoso. A gente não conseguiu ainda botar uma portinha. E eu fico sempre assim, pode parecer uma situação muito simplória, mas assim, simplesmente pegar a Maria da escada e tirá-la, como às vezes no cansaço eu acabo fazendo, dizendo não pode, depois eu fico refletindo assim, como explicar para ela, como mostrar alternativas para ela. Não basta tirar da escada, dizer não. Eu não posso ser só a figura do não. Esse não é um não necessário, esse é um não de cuidado. Esse é um não que ela não pode subir a escada sozinha, que se ela cair é risco de vida. Mas como ir para além do não? Como negociar? Como mostrar alternativa? Se não é escada, tem uma bola, tem uma outra coisa que a gente pode fazer junto, filha. Ou então, como já aconteceu algumas vezes, subir a escada com ela. Ela já me venceu várias vezes, assim, tipo, eu ultra cansado, mas vamos lá, agora é hora de dizer sim, de dar a mãozinha e subir com ela. Mas isso é um exemplo só, né, de tantos outros do dia a dia, em que eu não quero ser só a figura que protege a minha filha dos perigos dizendo não para ela. Sim. Eu quero ser uma figura que vai ajudando Maria a conhecer o mundo
Até uma vez uma moça assim, elogiou eu e minha esposa dizendo que ela achava legal o fato de que a Maria ia andando e a gente não ficava exatamente ao lado dela impedindo que ela caísse o tempo inteiro. Que a gente estava perto, mas também dava uma margem de liberdade para Maria andar, para Maria experimentar uma corrida, para Maria tropeçar, descobrir que ela mesma pode botar a mãozinha no chão e se levantar. Então é um pouco isso, né? Como desenvolver um olhar atencioso de quem protege, de quem cuida, de quem viabiliza a existência da minha filha em certo aspecto, porque o ser humano é isso, ele precisa de muito cuidado para sobreviver, mas sem me tornar uma figura da castração, do controle, dizendo não, porque eu tô cuidando de você. Mas isso é ser pai, né? Eu tô descobrindo isso. A cada dia. Muito mais uma descoberta do que uma receita. Com certeza. A gente vive isso no nosso dia a dia também, a gente sempre... E eu acho que essa é bem recorrente aqui, né? A gente faz esse exercício de entender também que a gente é humano, vai ter vezes que a gente vai estar cansado, que a gente vai... perder a mão, que a gente vai fazer, mas o que eu sempre digo é que o importante é a gente saber que, mesmo quando a gente perde a mão, perde o controle, a gente ter a consciência de que aquilo ali somos nós perdendo o controle. Não é o que a gente gostaria de fazer no modus operandi, né? Então é bom fazer essa diferenciação. Mas são coisas da vida. São coisas da vida. Eu queria fazer uma pergunta pra você, que na verdade quem mandou pra gente foi um dos nossos ouvintes, apoiadores, né? Tem um pessoal muito bacana que apoia esse podcast, contribui financeiramente, inclusive, eles volta e meia algum deles mandou uma mensagem, uma pergunta pra gente. E tem aqui o Leandro Gomes, que ele é inclusive, além de apoiador, ele é podcaster de um outro podcast da nossa família, que é o Afropai. Então até fica aqui até a recomendação pra você, se você quiser ouvir. É um podcast de paternidade também, mas falado sobre homens negros, né? De homens negros para homens negros. Então, falando da vivência deles, o que eles vivem, como é que é diferente, é completamente diferente a vivência deles, porque nós três aqui, somos brancos. Então, a gente nunca vai poder retratar a mesma vivência, né? De vida que deles, né? E aí ele mandou uma pergunta, ele pediu para fazer uma pergunta para você, que é falando assim, olha, meninos, perguntem a ele sobre a fundamentação da religiosidade brasileira com bases africanas. O que se faz necessário para que as religiões de matriz africana sejam respeitadas? Há um processo de eugenia e por isso um desrespeito a símbolos e menções à África? Como é possível, e aí eu acho que já é uma segunda pergunta, na verdade, que é assim, como é possível criar crianças que não tenham apego por religião, mas compreendam sobre a espiritualidade e a individualidade e compartilhamento do seu significado? Pergunta essa aí, bem legal. Legal. Bem, eu também falo a partir da experiência de um pai negro. Eu entendo que o racismo é estruturante na sociedade brasileira. Não é à toa que as religiões de matriz africana são, historicamente, as mais perseguidas, atualmente as mais perseguidas. O racismo atravessa tudo. Eu falo que ele é o chão da história do Brasil, porque ele é muito estrutural. Então, é uma luta pedagógica, como dizia Paulo Freire. Toda luta política aqui não é partidária, não é eleitoral, né? Tudo aquilo que envolve a vida em sociedade, eu acredito que exige muita pedagogia. Então, eu acho que a dimensão da educação é fundamental, né? A colonização foi mais do que um sistema econômico e político. A colonização foi um sistema cultural e epistemológico, ou seja, as nossas mentes são colonizadas, né? A colonização é um conjunto de certezas eurocêntricas sobre o mundo. Então você pega, essa frase pode parecer muito acadêmica, eu não gostaria que ela exatamente fosse assim, mas o que eu quero dizer é que a dimensão colonizadora, ela atravessa muito as relações sociais até hoje, o funcionamento das nossas instituições, a nossa concepção de saber, de ciência, de religiosidade, de modelo familiar. É tudo uma narrativa que se torna única e tudo que é diferente vai sendo desvalorizado. Então a tarefa é muito profunda e necessariamente pedagógica e necessariamente no campo da educação, que passa pela escola e que transcende a própria escola. Nós temos que desmontar essa concepção racista que atravessa o nosso olhar e o nosso comportamento
para, a partir disso, valorizar a pluralidade religiosa e incorporar os saberes das religiões de matriz africana, formando gerações que não sejam atravessadas por esse preconceito estrutural. Eu costumo dizer o seguinte, eu vou dar um testemunho, sou pastor, então vamos dar testemunho, né? Uhum. Eu, quando adolescente, ainda formado numa subjetividade religiosa mais conservadora, eu reproduzi isso na minha vida. Eu passava por uma oferenda numa esquina qualquer de uma rua e eu dizia, está repreendido em nome de Jesus, acredita nisso? Olha. Eu não era um adolescente intencionalmente maldoso, eu não tinha uma disposição consciente de violência, mas de alguma forma eu aprendi, introjetei, interiorizei e reproduzi um olhar que estigmatizava as religiões de matriz africana. Sim. E foi num processo pedagógico, educativo, descobrindo a teologia negra, que eu me desvencilhei desse olhar, que eu reorientei a minha leitura bíblica, que eu me abri para o diálogo interreligioso, que eu pude perceber toda a beleza das religiões de matriz africana e que eu passei a me tornar, e que eu me tornei um militante, né, da luta contra a intolerância religiosa, contra o racismo religioso, mas foi um processo pedagógico, educativo. O que eu posso dizer para o Leandro é exatamente isso, nós temos que lutar para que o nosso saber escolar seja menos colonizado e para que esse debate seja mais democratizado na sociedade, para a gente formar as próximas gerações num outro olhar, numa outra perspectiva livre da intolerância religiosa e livre do racismo. Uhum. E valorizando o Estado laico, né? A dimensão religiosa, cada família vai definir isso. Eu acho que não tem que ter uma imposição do Estado, e acho que a própria escola tem que ser um lugar que, ao invés de ter uma disciplina, ensino religioso, eu acho que tinha que ter no currículo escolar um compromisso efetivo com a democracia, um compromisso efetivo até para mostrar a pluralidade religiosa no Brasil e a religião enquanto um fenômeno cultural, não como uma necessidade que as pessoas têm que, né? Teve um decreto da prefeitura de Barra Mansa, acho que em 2017, muito louco, eu não sei se eu cheguei a falar isso lá no podcast do Mamilos, mas era acho assim, que não. Era um decreto que disciplinava o canto do hino nacional e a oração do Pai Nosso antes das aulas começarem. Caraca! Esse decreto caiu depois porque os professores se mobilizaram, mas é sintomático do momento que vive o nosso país. Com certeza. E aí o decreto era assim, quando acabava o hino, dizia o decreto, as crianças deviam se enfileirar para fazer a oração do Pai Nosso. O que eu já considero uma arbitrariedade dentro de uma escola pública. Com certeza. Mas o decreto se pretendia democrático, acredite nisso. Porque ele dizia o seguinte, não é obrigatório. As crianças que não quiserem, elas não precisam participar da oração do Pai Nosso. Basta que os pais enviem por escrito à direção da escola uma justificativa. Porra, eu tenho que explicar? Pois é, mas vai piorar. Não acredito, que isso. Vai piorar. Porque diz o seguinte, bem, diante dessa justificativa dos pais, essas crianças vão ser enfileiradas à parte quando acabar o hino nacional e vão ser levadas separadamente para a sala de aula. Ou seja, é horrível do início ao fim. Discriminou totalmente. Isso, gente. Entende? Então, Leandro, a gente só vai alterar esse olhar mexendo no currículo escolar, mexendo nesse debate dentro das escolas, mexendo nesse debate nos grandes meios de comunicação, para poder ajudar a formar uma outra perspectiva cultural de respeito às crenças religiosas e à não crença religiosa, a liberdade da pessoa não ter uma religião. E a gente conviver a partir de parâmetros de democracia, de bem comum, de respeito à diversidade e de respeito à individualidade. Ao mesmo tempo que eu acho muito legal ouvir essas coisas de você e ficar aqui pensando, poxa, é verdade, é isso mesmo. Às vezes também me bate uma badzinha aqui, porque, caramba, parece que ainda falta tanto chão pela frente pra gente conseguir de fato chegar num lugar que seja assim, que as coisas funcionem desse jeito, né? E a única coisa que eu, enquanto pai,
penso que eu posso fazer, principalmente, né, imediatamente, é a relação que eu construo com os meus filhos aqui. Sobretudo de respeito e aceitação de outras religiões, né? O Dante já começou, como ele tem 6 anos, ele já começou a levantar algumas questões, já começou às vezes a repetir, pelo amor de Deus, não pelo amor de Deus, ele fala assim, graças a Deus. A gente não costuma falar graças a Deus porque não é a nossa vivência aqui. E aí a gente começa, ao invés de repreender, porque tem muita gente que não tem religião que se sente ofendidíssimo quando um filho fala uma coisa dessa. Não é o nosso caso. E a gente fica explorando, poxa, filho, quem é que fala assim? Não, um amigo meu da sala e tal. Então, aí a gente já encara isso como uma oportunidade de a gente conversar sobre o Dante, né, com o Dante, sobre como que as pessoas são diferentes e elas pensam e têm vivências e têm crenças diferentes e como que o mundo é completamente diferente. E isso não é só na base da religiosidade, na base da educação também. Porque o Dante já passou por situações que ele já percebeu que ele não sofre castigos, que ele não sofre punições em casa, mas que ele sabe que tem amigos que ficam de castigo. Então ele já veio questionar isso também, e a gente fala, não, porque assim, existem famílias que têm outros valores, que têm, né, funcionam, tem outras regras que são diferentes das nossas, e tá tudo bem, porque todo mundo tem a sua própria vida. A gente vive dessa forma, essas são as regras da nossa família, essa é a maneira como a gente vive, mas não significa que todo mundo deveria ser igual. E aí é um caminho pra gente começar a explicar essas coisas pros nossos filhos, eu acho. Concordo. Mas nesse caso, sei lá, eu acho que eu nunca pensei em explicar algo que eu hoje entendo como sendo uma expressão popular. Tipo, graças a Deus, pra mim é uma expressão popular. Sabe? Entendi. Tipo, alguém chegar na rua e falar, pô, amém. Sabe, tipo, eu não consigo mais entender isso como ligado a uma religião. Entendeu? Porque eu vejo pessoas, minha mãe é budista, cara, e ela fala graças a Deus. Mas assim, vamos pensar assim, eu tô aqui me aventurando em terrenos desconhecidos. Vou dizer que isso não é meu lugar de fala, inclusive, que temos aqui o Henrique para falar muito melhor do que eu, mas eu vou dar uma deixa, vou tentar dar meu pitaco aqui. Eu acho que isso não deveria nem ser visto tanto com tão bons olhos assim, porque isso significa que está sendo banalizado algo que é muito importante para um grupo de pessoas, para uma criança de pessoas. É aquele lance de usar o nome de Deus em vão. Eu acho que tem muito disso assim, se vira uma expressão popular, talvez no âmbito da religião em si perdeu o sentido. Tipo falar nossa, que seria de Nossa Senhora. Nossa Senhora, já perde sentido. Agora eu posso estar falando tudo errado e o Henrique vai falar, não tem nada a ver isso aí, cara. Não, acho que é por aí mesmo. Acho que tem expressões que, de tão utilizadas, deixam de ser compreendidas. Acho que isso vale para a esfera religiosa. Por exemplo, a palavra Deus, ela é isso. Viram... primeiro que não tem como arbitrar sobre isso. Sim. Está dado, mas do ponto de vista teológico, pelo menos da minha percepção, isso pode significar sim um esvaziamento profundo, ou então indo um pouco mais, tentando olhar com um pouquinho mais de profundidade. Eu vou fazer uma outra provocação meio louca, mas às vezes crer em Deus dificulta caminhar com ele. Deu tilt agora. Mas, dependendo da qualidade da fé, é isso mesmo, porque você deixa de praticar o bem porque você pede que Deus faça. Então, na prática, às vezes, é evidente que eu estou levantando uma hipótese, criando um cenário, mas para mostrar que usar o nome de Deus em vão pode ser, inclusive, crer num Deus de amor e viver pautado no ódio. Então você tem a fé, você tem a crença, você tem o rito, você tem a liturgia, você tem a disciplina, mas você não tem mais o sentido profundo daquela experiência. Então, usar o nome de Deus em vão talvez seja muito mais profundo do que graças a Deus, Deus te abençoe, vai com Deus, fica com Ele. Talvez seja o que boa parte do cristianismo fez ao longo da história. Né? Usar o nome de Cristo como maneira de não se comprometer com o conteúdo da sua vida, né? Então, cara, faz muito sentido. É a cruz afixada na parede da casa grande. É a Bíblia numa mão e o chicote na outra. Ou mais agora, mais contemporaneamente, a Bíblia numa mão e a pistola na outra, né? É isso. Isso é usar o nome de Deus em vão. É mais do que a palavra
graças a Deus, Deus acima de tudo, Brasil acima de sei lá o quê. É basicamente, na verdade, fazer referência a Deus como um mecanismo ilusório para que o compromisso seja com um conceito genérico e um ser lá em cima. E o compromisso não seja com a vida concreta e a dignidade humana que está diante dos nossos olhos. Isso é usar o nome de Deus em vão. Indicações Supimais! Muito bem, agora que a gente tá chegando aqui ao final desse episódio, a gente tem o nosso bloquinho lindo, querido, de indicações supimpas. Eu já tô sentindo uma dor no coração de ter que finalizar esse episódio, porque eu tô amando, mas muito mesmo, conversar com você, Henrique. Que bom, amigo. Mas olha, vamos lá então, a gente precisa fazer algumas indicações. A primeira que eu queria fazer, já falei logo lá no início do episódio, por favor, ouçam o Mamilos 185, que é a nova família tradicional brasileira. Não é só porque tem a presença do Henrique ali nesse episódio, e a participação dele foi incrível ali, mas que tem muitos relatos de muitos núcleos familiares brasileiros que existem e precisam ser valorizados e são genuínos e são importantes tanto quanto qualquer outro, tanto quanto o, entre aspas, tradicional, entende? Então vale muito a pena você ouvir, é um episódio bastante emocionante e faz a gente pensar sobre a vida. Outra indicação que eu queria fazer, na verdade é uma indicação de um ouvinte nosso que indicou aqui, né, um apoiador nosso aqui, o Ângelo Bernardo. Um abraço, Ângelo. Ele no chat, ele sugeriu que a gente falasse sobre um outro episódio de podcast, que é o Estamos Bem, que é inclusive que o Thiago e a Bárbara já gravaram um episódio com a gente também aqui. Eles têm esse podcast chamado Estamos Bem, que eu já recomendei aqui e continuo recomendando, e ele lembrou de um episódio muito bom que é aquele sobre espiritualidade. Então vale a pena também vocês ouvirem, fica essa dica. Você tem alguma indicação aí, Vitor? Não, eu tenho uma conclusão do episódio passado, que o Diogo indicou pra gente A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu li, gostei. Realmente é bom o livro. Então confirma... Confere. É bom. Verdade, é bom. Eu tinha maior preconceito com o título, achava que era mais um livrozinho popzinho inútil, e na verdade é muito bom, muito esclarecedor. Inclusive tem muitas ideias que eu já tinha e foram teorizadas no livro. Eu gostei legal. Pra caramba. Bacana. E agora eu comecei a ler O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Cara, não posso dizer se é bom, comecei agora. No próximo episódio episódio acabei, aí eu digo. Valeu. Mas como sugere o nome, é justamente você controlar o seu ego e não se sabotar. Perdi a raciocínio. E não se sabotar. Tá ótimo. Berto, tem alguma indicação? Tenho não. Tem não, querido? Tenho não. Tá bom. Henrique, você tem alguma indicação? Tenho, sim. O livro pode ser de várias coisas, né? Pode ser qualquer coisa. O livro Alma e Moral, do Rabino Newton Bonder, que é uma reflexão profunda sobre o caráter transgressor e subversivo da espiritualidade. É muito interessante. A partir de exemplos bíblicos, ele vai mostrando como a espiritualidade é sempre um convite para a gente transgredir uma determinada ordem quando essa ordem já não dá mais conta daquilo que a vida pede. Então, ao invés de pensar Deus como a conservação, Deus aparece muito mais na ruptura. Entende? Então fica essa indicação. Também indico a temporada do programa Espelho, do Canal Brasil, que é um programa de entrevista do Lázaro Ramos. Estão ligados? Sim. Começou essa semana, no dia 6 de maio vai ser a entrevista comigo, mas a minha indicação não é só a entrevista comigo, é um programa muito bom no Canal Brasil, toda segunda-feira, 9h30 da noite. Então fica a indicação do livro Alma e Moral, do Rabino Newton Bonder, fica a indicação da nova temporada do programa Espelho. E no dia 3 de abril tem Flamengo e Peñarol no Maracanã também. Acho que é importante. Rumo ao campeão Libertadores 2019. Dezembro eu tô fora do Brasil, gente. Eu vou assistir Flamengo e Barcelona no final do Mundial. Passagem comprada, né? Se tiver, se tiver... flamenguista é assim, cara. O Flamengo ganha 2 partidas, a gente fala isso. O Flamengo perde. Se você for sócio torcedor, você garante meu ingresso também, que aí eu pago depois. Tá, a gente conversa. Você queria indicar mais alguma coisa, Vitor? Tem uma indicação que eu esqueci. É o episódio 661,
do Nerdcast, Cultos, Fanáticos e Pelados. É um episódio bem engraçado, não fala em nada sobre religião, só pra deixar claro, é um episódio bem divertido. Não, ele fala sobre... extremismos. Os cultos fanáticos. Conta a história do Osho, que é toda uma outra pegada diferente, né? Então, acho que vale a pena. Eu também já ouvi esse e gostei bastante. É engraçado. Radadinhos do Dragão. Olha só, você tá aqui, você continua ouvindo. A gente tá aqui no finalzinho desse programa, a gente precisa dar os nossos recadinhos que são muito importantes. E eu queria começar falando sobre nossas 2 camisetas novas. A primeira vocês já sabem, vocês até ganharam hoje, vocês estão felizes. Eu tô feliz pra caramba. Eu tô... riso, sir. A nossa camiseta mais emblemática do nosso podcast está à venda. Eu tô feliz, mas devia ter chegado antes. Caraca! O cara nunca está feliz, Demorou muito. Demorou pra caramba mesmo. Mas as primeiras camisetas do Risos, Sir já estão aí ganhando o mundo através dos correios, chegando nos seus novos corpos, para cobrir seus novos corpos. Grande bosta trabalhar aqui, não ganhei nem a primeira. Que isso, cara? Chegou sexta-feira passada, porra. Mas já tá viajando a camisa. Tá viajando, eu postei. Você veio quando? Você veio sexta-feira passada pegar essa camiseta? Então, olha, se você... Olha só, eu quero uma coisa. Fala. Eu quero fotos. Boa. Eu quero fotos. Se você fotos. tem, mande fotos. Mande pictures pra mim. Porque Manda a gente vai repostar. A gente vai postar. A gente vai querer ver você aí... Vai fazer aqueles mosaico. Tirando onda de risos, sir. Tá bom? E eu tenho uma outra novidade, que é uma camiseta que muitas mães pediram. Não, poxa, mais camisetas pra maternidade, não sei o quê. E aí eu fiz uma collab, olha que coisa bonita, uma collab com a Momod Store, que é uma loja virtual de camisetas tocada por 2 mães, que são designers daquelas bem fodas. E a gente fez uma estampa jovens. É isso aí. A gente fez uma estampa nova chamada Amamentação em Rede de Apoio. E é um negócio lindo de se ver, cara. Depois eu vou mostrar pra vocês a imagem de uma mãe amamentando um bebê e mostrando como que a amamentação não acontece por si só. Ela precisa de todo um contexto favorável a isso, né? Então, ao redor daquela mãe, tem várias frases de coisas que as pessoas poderiam estar falando pra aquela mãe pra ajudar aquela mãe naquele momento de amamentação. Que então, bonitinho. você tá com fome, melhor, você precisa de água, você tá precisando... Sabe? Tipo, cara, linda essa estampa. E ela está disponível na nossa loja, olha aí. E tem um aviso, tá? Essa camiseta está sendo vendida rapidamente. A gente já vendeu metade do estoque, que é pequeno o estoque que eu comprei, né? Porque você nunca sabe se vai vender muito. Já vendemos metade. Então talvez na época de publicação desse podcast já nem tenha mais. Então se você estiver ouvindo e tiver interesse, vai logo. Corre porque a situação é precária. E se você chegar lá e não tiver, o que você faz? Manda e-mail. Manda e-mail pedindo. Porque aí a gente vai ver todas as pessoas que precisam e faz um outro pedido de camisa. Faz mais um lotezinho. Xinga e fala, como assim que fizeram só 2 camisas? Vendeu metade, vendeu uma. É isso aí. Quero mais, porra. Então se você quiser, vai lá em paizinho.com/loja e você vai encontrar a sua camiseta dos sonhos. E tem outra novidade maneira também. Eu, que sou maluco, né, não paro de pensar em coisas novas malucas, eu pensei em fazer áudios pro WhatsApp, olha isso. Como uma assim? Coisa simples de fazer. Não entendi. Áudio pro WhatsApp. Você quer viralizar? É isso, tipo assim, a gente não conseguiu eleger Thiago não quer viralizar. Thiago quer sarna pra se coçar. A gente não conseguiu eleger um presidente por causa do WhatsApp. Então, porra, vamos espalhar a palavra do paizinho, né? Então, áudios, pílulazinhas curtas de 4, 5 minutos, falando sobre paternidade ou sobre disciplina positiva, direto no teu Zap. Se você quiser receber isso... Aquele que você aperta o botão de compartilhar e joga no grupo da família. Exatamente. Pra mandar pro primo reaça. Exatamente. Não falo sobre política, falo sobre filhos, obviamente. Mas olha só, fatalmente, se o primo é reaça, é um bostão. Opa, vamos deixar isso aí no ar, né? Fatalmente... vamos deixar isso aí no ar. Fatalmente, ele não dá boneca pro filho brincar. Então, pode ser, não sei. Vamos ver. A gente tem que desconstruir isso. A ideia do WhatsApp é justamente essa, pra gente conseguir furar, então, é porque tem que chegar nesse furar cara. essa bolha. Tem que chegar nesse cara. Exato. Então, por isso que se você quiser receber esses áudios, vai lá em paizinho.com/WhatsApp e ele vai te redirecionar direto pro grupo do WhatsApp pra você receber. Fica tranquilo, não é um grupo que vai ter conversa, é um grupo fechado que você só recebe as informações. Sabe, pra evitar, tipo, não, vai ter 1000 mensagens, gente conversando, pedindo ajuda. Não vai ter. É só pra você receber. Isso aí, tá bom? É isso, acho que tá bom, né? Outra coisa que é importante também, se você quiser apoiar esse projeto aqui, lindo e maravilhoso, a continuar, né, sendo produzido de uma forma tão profissional, você quer essa mesa bonita aqui na nossa frente, tudo isso tem custo, você pode ajudar a gente apoiando o nosso podcast, lá no paizinho.com/apoiar. Você vai lá, se torna um tricoteiro supimpa.
R$15 por mês, você já entra no nosso Zap Zap. Esse Zap Zap é secreto mesmo. Esse não é que nem o outro dos áudios, não. Esse é secreto, você tem acesso a conversar com Berto e Vitor. Olha que coisa. Isso é... Às vezes. Isso é camarote. Isso é o camarote da ostentação paterna e materna, cara. Tem que me marcar pra eu conseguir aparecer. Marca lá, me chama pra eu poder conseguir ver, porque é muita coisa. Muito bem, então chega de recadinhos por hoje. Muito obrigado por ouvir os nossos recadinhos. É importante pra caramba pra gente que você ouça esses recados e você apoie os seus podcasters favoritos, que eu imagino que sejam nós, né? Não, que sejamos nós. Com certeza. Isso é fato. Então agora vamos seguir direto pra finalizar esse episódio. Ih, tá acabando! Muito bem, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Então, mais uma vez, eu queria dizer muitíssimo obrigado, Henrique, por ter aceitado o nosso convite, ter cedido aqui o seu tempo. Estamos muito felizes mesmo com a sua generosidade. Deixa mais uma vez aí o seu arroba, pro pessoal seguir você, pro pessoal encontrar você. Obrigado. No Instagram é @Pastor Henrique Vieira. No Facebook é uma página mesmo, Henrique Vieira. E eu procuro assim, usar essas redes para fazer disputa de narrativa sobre o Evangelho, coloco pequenas reflexões, alguns vídeos, então procuro fazer um uso, digamos, relevante das redes sociais. Obrigado pelo convite, parabéns pelo afeto assim, entre vocês, pela disposição em conversar sobre paternidade. Achei a ideia muito boa, até por isso aceitei o convite, porque achei e acho algo muito necessário. Vou a partir de agora acompanhar vocês aí sempre. Ah, que legal, obrigado, cara. Fico feliz mesmo. Berto. Vamos lá. A hashtag de hoje, talvez, quem sabe, pode ser. Eu não sei. Vou colocar aqui assim, que hashtag amor não tem religião. Boa. Aí, boa. Muito linda. Muito boa. Tu fechou já, vira até camiseta isso aí. Fez mó drama, já tinha essa frase. Já tava. Ele já veio gravar pronto com essa frase aí. Muito bom. Então valeu. Muito obrigado de novo, Henrique. A gente então se vê daqui na próxima semana, na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, Supimpa. Valeu, tchau, tchau. Roberto, acorda aí, cara. Tchau, tchau. Esse episódio só foi possível por causa da nossa equipe Supimpa. A nossa edição, que é feita pelo lindo do Samuel Gambini. A vitrine, que é feita por uma equipe de gente bonita, que é a Joana Nunes, Maíra Assis, Diego Ferri, Ivo e Ney Costa. E, é claro, a revisão dos nossos episódios são feitos pela Juliana Gago, Rodrigo Pimentel e Giba Saeg. Muito obrigado a vocês, seus lindos, por ajudarem a gente a construir esse podcast juntos. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.